Perfeito. Então, deixa eu começar aqui a compartilhar. Tá, ok. Então, tá vendo? Tá, todo mundo consegue ver? Tá aberto. Bom, então, novamente, começamos a gravar, Fernanda? Ok. Então, boa noite a todos, bem-vindos em mais uma palestra do Terceiro Ensina. Nós temos agora conosco a professora doutora Sonielen Fonseca Ferreira, da Universidade Federal de Roraima, e o título da palestra da professora, eu vou deixar ela falar, porque está numa língua que eu não conheço, e a professora Sonielen vai se apresentar para a gente. Muito bem-vinda, professora, desde já obrigado por aceitar o convite, estar conosco, é a primeira vez que nós temos uma palestrante de Roraima, e é uma alegria para a gente conhecê-la. Eu que agradeço sempre a oportunidade de poder levar, né, um pouquinho do que a gente tem produzido, não apenas, né, no campo acadêmico, como também no literário, né, artístico, aqui em Roraima. Então, eu fico muito grata de estar aqui com vocês nesse momento, agradeço a oportunidade. E, bom, a minha fala, né, se intitula O Orixã Zamã, Mulheres do Circo Roraima nas Narrativas Indígenas. E, bom, está na língua Macuxi, que é a língua ao qual eu também, né, o povo indígena daqui de Roraima, um dos mais, né, populosos, demograficamente falando, e é o povo da qual eu também faço parte, né? Então, para mim é uma alegria também estar trazendo, além disso, né, hoje na minha voz, entrelaçada na minha voz, as vozes também dos povos indígenas aqui do Circo Roraima, né, e, enfim, em especial do povo Macuxi, né. Bom, então, sou agora pós-doutoranda, né, pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Roraima, defendi há pouco também, pelo pós-lit da UF, o doutorado, justamente falando, né, fazendo, na verdade, uma reflexão sobre o que seriam, né, as literaturas, o que seria a palavra, o que seria a arte no limite, em especial para o povo indígena Macuxi, para o povo indígena Pemon, né, que é o grupo maior ao qual o povo Macuxi pertence, né. Então, eu estou falando aqui de Roraima, né, o estado mais setentrional do país, né, mais distante, que tem 60% do seu território, né, cortado ali pela linha do Equador. Por aqui circulam cerca de 14 povos indígenas, né, e com suas respectivas culturas, línguas e literaturas também, né, e uma coisa que eu acho muito importante a gente falar, né, é que mesmo muito antes de 1500, né, esses povos já vêm, né, espalhando, semeando por todo o território, que agora se chama brasileiro, mas que antes se chamava Pindorama, né, esse que vem a se tornar o Brasil depois com a chegada, né, dos colonizadores, em especial, né, do português, né, do Pedro Álvares Cabral, né, do Pero Vaz de Caminha, e que vão registrar, né, pela letra alfabética e pela letra escrita, né, esse nome de Brasil, era o que antes se chamava de Pindorama em Tupi-Guarani, que quer dizer, né, terra das palmeiras. Então, desde muito antes de 1500, né, haviam mais, né, mais de 500 povos circulando, né, por todo o território que agora se chama brasileiro, com suas línguas, suas palavras de cura, suas palavras cantadas, suas palavras, né, contadas, e que chegam ainda hoje até nós, né, e principalmente nessa palavra mais específica de agora, que é a palavra mesmo gritada, é a palavra, né, que vem para, né, reivindicar principalmente o direito à terra, o direito à vida, né. Inclusive agora, né, enquanto a gente está falando aqui nessa aula, está ocorrendo a terceira marcha das mulheres lá em Brasília, um movimento que tem sido muito importante na articulação, né, dos povos indígenas
para a luta e para manter a sua vida, né? E, bom, e como eu falei, é muito importante frisar que, né, essas palavras já existiam muito antes de 1500, né? Mas em 1500 acontece o quê? Chega justamente, né, a colonização, e com ela chega a letra alfabética e a letra escrita, né? E isso, né, que se denomina também de literatura, né? E é muito importante também, né, que haja, né, principalmente a partir de 1988, reconhecido pela lei, né, legalmente, a Constituição Federal, né, que vai permitir, né, que os direitos, por exemplo, à educação, né, diferenciada, o direito à terra, né, principalmente a partir ali dos artigos 231, 232, né, que reconhecem esses direitos aos povos indígenas, né, é reconhecido a partir da Constituição Federal de 88, é muito importante, né, e foi realmente um grande marco, principalmente a partir do contato, né, entre os povos indígenas e a sociedade, né, que está aí circundando, né, a sociedade chamada de não indígena, né, e a partir daí a gente vai, né, conquistando mais direitos reconhecidos, né, pelas leis, como a Lei 9.394, de 1996, né, que obrigava, primeiro, né, o estudo da história e da cultura afro-brasileira. E aí, com muita luta também, com muita articulação, né, dos povos indígenas em especial, né, ela é modificada em 2008, e ela passa a ser a Lei 11.645, né, que torna não apenas obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira, como as indígenas também, né, nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio. Então, isso também é uma, né, é uma conquista de muitos anos de luta, né, pelos direitos, em especial pelos direitos indígenas, né. E isso é muito bacana, porque a gente começa, né, a refletir, né, sobre esferas, né, a presença indígena, né, nessas esferas histórica, social, política, educacional, né. E também, o que é mais bacana ainda, né, permite a gente, né, já que a lei, né, torna obrigatório esse estudo da história e da cultura indígena, né, e afro-brasileira, também permite que a gente passe, né, a refletir sobre o que significa, né, essas palavras, né, para esses povos, né. Em especial, eu queria, né, destacar ali o termo história. O que seria história? O que seria cultura, em especial, né, para os povos indígenas? Já que, como a gente viu, né, os povos indígenas estão desde muito antes de 1500 dentro desse território, né, que agora se chama Brasil, com suas formas de enxergar o mundo, com suas formas, né, de circular, de perceber, de ser, estar mesmo no mundo e de interagir com ele, né. Então, as sociedades indígenas, né, em especial, né, eu vou falar aqui em especial do povo Mapuche, do povo Pemon, né, que é um grupo maior, que abrange, né, o Mapuche também, que tem certas semelhanças linguísticas, culturais, e também que compartilha o mesmo território, né, geográfico e tal. Então, é a partir disso que eu vou falar, né, dessas sociedades e dessas semelhanças, né. Então, a gente começa a refletir como é que essas sociedades indígenas se organizavam, né, antes dessa lei escrita, antes da lei, né, antes da Constituição Federal de 88, ou mesmo da chegada, né, da imposição da colonização. E ela, né, a gente consegue perceber que uma forma de enxergar, de ser, estar no mundo dos povos indígenas, a gente pode dizer que tem uma semelhança, já que são muitos povos indígenas e muito diversos entre si, né, é que, de uma certa maneira, elas são orientadas, né, por aspectos cosmológicos, isso que a gente vai chamar de cosmovisão,
né? E o que seria isso? Seria, né, óbvio, tá, gente, além dessas esferas, né, que a gente já pontuou antes, uma esfera política, a esfera histórica, a esfera social, educacional, né, além dessas todas, haveria também uma outra visão que é de perceber, né, o mundo e as gentes de uma forma múltipla, ou seja, né, de que o cosmos, né, seria, para além dessa organização, né, a constante relação entre as gentes. E as gentes, né, quando a gente fala assim no plural, não seria apenas a gente chamada de gente humana, mas seriam também as gentes, né, pertencentes aos reinos animal, vegetal, mineral, né, são essas gentes diversas, e as alianças, né, as amizades que se estabelecem entre essas gentes para que se continue a viver sobre essa terra, sobre esse planeta, né, e que vai ser chamada de amizade cosmológica, né, pelo João Paulo Ribeiro, que é um indígena guarani, inclusive ele defendeu, né, a tese de doutorado dele também ano passado, em linguística, justamente falando, né, das traduções, né, em especial do Aivurapita, que é um texto guarani, né, que foi coligido pelo Leon Cadogan, né, e que fala, né, como é que o povo guarani, através da palavra, né, através da literatura, enxergava a criação do mundo, né, e essas palavras que, de uma certa forma, também organizam esse mundo, né. E ele é muito bacana, né, porque além desse termo, né, dessa forma de ver o mundo a partir da amizade, em especial da amizade cosmológica, ele vai falar que o mundo, né, é um poema que a gente precisa ler, um poema que a gente precisa, né, reaprender a ouvir para depois declamar, enfim, entender todos os seus significados, né? Então, essas formas de lidar com essas gentes do mundo, né? Então, isso faz esse poema em que a gente está agora vivendo, por exemplo, né? E um outro termo que é muito bacana também é o de alianças afetivas, né? Que foi também cunhado, né? Por um indígena que tem sido muito, né? Guerreiro mesmo nessa luta pelos direitos indígenas, que é o Ailton Krenak, né, que atua, né, fortemente e muito expressivamente, né, desde a década de 70, no movimento indígena, né, foi a partir da articulação dele, de outras lideranças indígenas, mas em especial, né, da manifestação dele nas assembleias constituintes, né, ali no finalzinho de 1987, em que ele sobe no palanque e discursa, né, que de certa maneira faz com que todos os envolvidos ali nas assembleias, né, os políticos, mudassem a visão deles sobre os povos indígenas e acrescentassem na Constituição de 88, né, os direitos dos povos indígenas. Então, o Ailton Krenak, ele vai também com esse termo, né, de alianças afetivas e como a gente estabelece essas alianças, né, para a gente continuar aí sobrevivendo nesse mundo, né, inclusive ele está agora concorrendo, né, uma vaga na ABL, né, e quem sabe é o primeiro indígena a ocupar, né, uma cadeira na Associação Brasileira de Literatura, né, enfim, talvez ele seja o primeiro indígena a ocupar uma cadeira lá, né, em todo esse tempo em que ela foi criada, né. Então, a partir disso, né, dessas relações que a gente vai estabelecendo, não apenas, né, essas alianças, essas amizades que permitem a gente a continuar vivendo nessa terra, a, enfim, né, aqui nesse planeta, mas ela também só se manifestaria, né, a partir do quê? A partir da arte, né? A arte seria essa grande manifestação, seja ela a arte da palavra, né, cantada, declamada, escrita,
como fosse, que seja a arte visual, a arte do trançado, a arte da cerâmica. Então, para que você faça arte, você precisa, né, dialogar com essas gentes. Sem isso, né, não vai existir. Então, a partir disso, né, a gente começa a entender que é múltipla essa forma da gente encarar, por exemplo, a arte, a ciência, a literatura, e não uma dicotomia, né? Sempre se divide, né, os dois campos, né? Por exemplo, ciência versus arte, né? História objetiva, oficial versus a história não oficial, a história subjetiva. E para os povos indígenas não existe, né, não existiria essa tensão tão forte, né, que coloca em oposição mesmo, né, assim como existe principalmente no mundo ocidental, né. Então, o mundo, né, essa forma de ver das sociedades indígenas quebra isso e aceita de uma forma muito mais múltipla, né, que se convivam, por exemplo, o conceito de Pandom, né, que é um conceito do povo Macuxi, né, em Macuxi Mainu quer dizer história, né, tanto a história que a gente chama de história oficial, aquela história que vai tratar dos fatos, né, que aconteceram em determinada época, em uma determinada sociedade, quanto as histórias dos chamados mitos, né, dos chamados templos ancestrais, né, e Makushi Maimu Pandom, né, reúne tudo isso, né, e não faz essa divisão, não faz essa separação, né, tão forte quanto a sociedade ocidental, né, acaba fazendo, né, da sua forma de ver o mundo. Então, Pandom também, né, faz parte do título do projeto que eu participei, né, a partir de 2014, que era Pandom Piá, e fazendo, né, essa tradução, Pandom Piá quer dizer algo como perto da história, junto da história, né, ombro a ombro com a história, né, e o projeto era coordenado, né, pelo já encantado professor Devaí Fiorotti, né, de 2006 a 2020, foi contemplado pelo CNPq e pela CAPES, para que pudesse, né, ser aí, né, enfim, para que ele pudesse desenvolver suas atividades, entrevistou, né, cerca de 39, 42, na verdade, ao todo, foram 42 anciãos, mas acabou que 3 entrevistas acabaram sendo, né, inviabilizadas, enfim. Mas foram 42 entrevistados, 39 entrevistas que foram, né, validadas, e eram anciãos e anciãs, né, das terras indígenas Raposa, Serra do Sol e São Marcos, né. E o interessante é que numa dessas entrevistas, né, o seu Severino Barbosa, que também era um ancião, Macuxi, né, morador lá da comunidade indígena São Jorge, terra indígena São Marcos, bem longe da onde eu estou falando agora, que é a capital, né, pelo menos cerca de 300 quilômetros longe, né, e ele, quando ele estava sendo entrevistado, pelo Devair, né, o professor que encabeçou a maioria das entrevistas, ele falava assim, que queria ouvir as histórias do povo, né, queria ouvir histórias de Macunaíma, que é um personagem muito importante, né, para os povos indígenas aqui de Roraima, que criou, por exemplo, né, o grande Monte Roraima, né, não sei se vocês já ouviram falar, ficou muito, né, na moda na época de uma certa novela global, né, que tinha um negócio de diamante, não sei o quê, então acabou que entrando aí, né, no radar do restante do país, né, e, enfim, foi, segundo os povos indígenas daqui, foi Macunaíma que criou o Grande Monte Roraima depois que ele corta uma bananeira, na verdade, ele corta a árvore da vida, a árvore que dá todos os frutos, né, depois de uma briga com o irmão dele mais velho, porque ele queria todas as frutas que estavam mais longe, estavam no topo, né?
e aí ele acaba cortando a árvore para pegar essas frutas. E aí dá origem ao grande Monte Roraima, que, além de tudo, né, também acaba criando também por exemplo, os regimes de águas dos rios, né, o Rio Caroni, Rio Branco, né, a partir daí que surge toda, né, uma geograficalidade. E aí, uma das perguntas dentro das entrevistas, né, se ele sabia alguma história de Macunaíma, se ele sabia alguma história de bicho, e o seu Severino respondeu assim: ah, professor, isso que o senhor quer saber, isso é Pandom. Isso é Pandom, é nossa história, né? Então, esse conceito que eu acho muito interessante, né, para o povo mapuche em especial, né, que não faz essa distinção entre, né, história chamada de mitos, a história oficial, né, e a história de vida. Então, dentro do projeto, né, o principal objetivo era esse: ouvir essas histórias de vida, as histórias do povo, chamadas de mitos, né, que não é mito, depois a gente vai ver que é literatura, né, e as histórias mesmo desses fatos que eles vivenciaram dentro de suas comunidades, né, sem fazer distinção, né, entre ciência, entre arte, mas aproveitando, né, essa multiplicidade que o conceito, que essa forma de ver o mundo, né, proporcionava para a gente, né. E aí, uma coisa que eu achei muito bacana dentro do projeto, né, foram justamente, né, além dos deslocamentos que ele permite que a gente acabe, né, realizando, e dentro disso, desses deslocamentos, eu pontuo, né, ele convoca a gente para esses deslocamentos no sentido de que a gente tem que entender, né, que estão à margem da margem da margem, né, de vários estudos, né. Por quê? Primeiro, são indígenas, né, pessoas empobrecidas pela colonização, geralmente idosos ou idosas, né, falantes da língua portuguesa, se não a segunda, mas já ouvi até a quinta, era a quinta língua, né, dessas pessoas a serem aprendidas, era uma das últimas que elas tinham aprendido, né. Eram pessoas que eram semi ou completamente, né, analfabetas com relação à letra alfabética, com relação à escola, né, e principalmente muito distante da capital, Boa Vista, né, e também das grandes metrópoles, né, ou seja, né, havia muitas margens das quais essas pessoas eram colocadas. E além disso tudo, o que me chamou a atenção foi a fala e a presença das mulheres, né? Dentro tanto das narrativas que a gente chama de narrativas literárias, ficcionais, né? Quanto as histórias de vida mesmo, né? Então, isso acabou me chamando muita atenção. Por quê? Para além da gente começar a pensar do que era a história, do que pode a história, o que pode a arte, o que pode a literatura, né? De pensar também o que podem essas mulheres, né? Seja na literatura, seja na ficção, ou seja, inclusive, né, nisso que a gente chama de realidade, né, no dia a dia mesmo, concreto, né, no chão dessas comunidades, né. Em especial, isso me chamou a atenção, né, em especial a partir de duas narrativas que foram contadas dentro do projeto, uma foi pelo seu Clemente Flores, o indígena Taurepã. À época ele tinha 68 anos, era falante do português como quinta língua, né, e ele vai contar a história de Macunaíma Pandoni, que é a história de Macunaíma, né, aliás, né, Macunaíma ou Macunaíma, né, é o que vai ser a grande inspiração para Macunaíma, de Mário de Andrade, né, e aí nesse livro ele conta a versão dele, né, para a origem desse grande herói, né, aqui para os povos indígenas do Circo Roraima, né, que ficam aqui rodando, né, ao redor do Monte Roraima, né. Então ele vai contar essa história, e também uma outra história de Cassana Pandoni,
que é a história do Urubu-Rei, que foi contada por Caetano Raposo, né? Na época também tinha acabado de sair da UTI, mas narrou magistralmente essa história para a gente, né? Os dois já faleceram, infelizmente, mas antes disso a gente conseguiu fazer com que eles fossem publicados em 2 obras, né? Mesmo livro, formato livro, pela Way Editora, e com ilustrações belíssimas feitas, né, pelos filhos do seu Clemente Flores. O primeiro é o Mário Flores e o outro era o Florentino Flores, que também, né, no caso do seu Clemente, com a história de Macunaíma, também fez a tradução para o Taurepã, né? Então, o Macunaíma Pandolí é uma obra bilíngue, né? Português Taurepã, enquanto que Cassana Pandolí é português Macuxi. Então, essa aqui é a capa, né, da história de Macunaíma Pandolí, que foi, né, contada pelo seu Clemente Flores e totalmente ilustrada e traduzida para o Taurepã pelo Mário Flores, que é filho do seu Clemente, né, e que vai dizer que um belo dia, né, o pai dos meninos Macunaíma, que também era Macunaíma, diz que vai caçar passarinho, né, para ajudar na alimentação da família. E sai muito cedo e, enfim, né, e deixa como indicação, né, que os meninos, se ele demorasse muito, que os meninos fossem atrás dele, né, a esposa e os 2 filhos fossem atrás dele e seguindo um caminho, né, determinado. Mas o inimigo, que no fim a gente descobre que é a onça, acaba confundindo o caminho dos meninos e eles tomam o caminho errado. E nesse caminho errado, eles encontram a dona Sapa, que acaba assassinando a mãe desses meninos, né, a mãe dos irmãos Macunaíma. E aí é a cena em que um passarinho, olha que lindo, né, e isso que me chama a atenção, esse passarinho vai contar para os meninos que a mãe deles foi assassinada. E é nesse momento em que, da morte da mãe, em que eles começam a entender a linguagem dos animais, a linguagem dos pássaros, e também, principalmente, eles passam a se transformar também em animais, né? Então, essa é a dona Sapa, né? Essa é a mãe dos meninos Macunaíma, ela pede que a mãe dos meninos Macunaíma, né, cate os piolhos dela, e é aí que ela é envenenada e acaba morrendo. E aí os meninos agora vão atrás, né, da mãe, acabam encontrando o corpo da mãe ali na casa, né, na maloca da dona Sapa, e aí sofrem de uma tristeza muito profunda, e é a partir desse momento que eles se transformam a primeira vez em besouros, e logo em seguida voltam para o útero materno. Então, eu achei isso tão bonito, né, porque é uma espécie de parto, né, de um novo parto para essa outra vida, em que eles agora entendem, né, a linguagem dos pássaros, eles se transformam em besouros, eles se transformam em várias coisas, em ovo, depois eles se transformam, né, e aí, né, enfim, é essa morte dessa mãe que faz com que eles passem a nascer, né, para essa nova realidade múltipla, né, em que eles se transformam em ver e entendem a língua, né, de todas essas gentes que estão ao redor, né. E eu achei isso muito fantástico, e comecei a perceber essa presença das mulheres, né, de como elas estão muito fortemente, ainda que, não sei se vocês percebem, né, essa mãe, ela não fala ao longo da narrativa, mas a presença dela lá é registrada, né, a do Urubu-Rei também, ela é registrada, embora elas fiquem num outro patamar, né, ali, elas não são as protagonistas das histórias, elas estão ali subalternizadas, né, embora a presença delas seja muito importante, mas elas estão ali subalternizadas, né. E aí eu fui procurar, né, nas narrativas desses outros indígenas,
o que mais eles falavam, né, sobre Macunaíma, sobre a mãe de Macunaíma, já que ela tem, né, essa importância, né, a partir da morte dela, os meninos se transformam, né, enfim, dessas mulheres dentro dessas narrativas. E para minha grata surpresa, né, um deles, que é o seu Alcuino de Lima, que já tinha sido, inclusive, treinado para ser pajé, né, pajé, que é uma figura muito importante dentro dos povos indígenas, né, ele tem um papel político e um papel espiritual muito forte, ele que fala, né, ele tem o dom de falar com as gentes de todo o cosmos, seja espírito, seja animal, né, seja vegetal, para conseguir, né, restabelecer essa comunicação e restabelecer, geralmente, né, um equilíbrio que foi perdido e que geralmente causou uma doença, uma desavença, né, tanto entre as gentes, né, humanas, quanto as gentes humanas e animal, enfim, né, ele consegue, né, restabelecer esse diálogo, essas conversas e restabelecer ali um equilíbrio, né. E o seu Alcuino de Lima, ele vai explicar que Macunaíma, na verdade, é um radical, né? E aí ele vai dizer o seguinte, olha, esse Macunaíma, para esse Macunaíma pegar esse nome de Macunaíma, é porque nasceram gêmeos. Nasceu ele e uma irmã. O nome desse Macunaíma, pega o nome porque eles nasceram gêmeos, né? Aí botaram Macunaíma, língua nossa, que significa gêmeo. Quando nascem duas crianças, diz, como nasceu a criança? Nasceu Macunaive, né? Macunaive. O que é Macunaíma? Né? E aí nasceram gêmeos, e aí o pai disse assim, o pai dele, que se chamava Oron, o pai de Macunaíma, perguntou, o que nasceu? Nasceu duas pessoas aqui, quem? Macunaive, né? Então um vai se chamar Macunaíma, e a irmã Macunupá, que era a irmã dele. Macunaíma e Macunupá, irmã. E eles se criaram juntos. Naqueles tempos, uma pessoa, quando ficasse homem, se formava, não casava com gente de longe, como hoje em dia está existindo, né? Nasciam, se criavam junto, se amigavam junto naqueles tempos. Assim está na história, né? Eu nunca vi, mas quem contava era finado meu avô. Então, ficaram, se formaram, né? Ele ficou com a irmã dele, andavam juntos. Lá tiveram dois filhos, que é Siquirã, mais velho, e Aniguê. Aí ele fala assim, não, Aniguê era mais velho, e o Siquirã era mais novo. Esses são os filhos de Macunaíma. E quem foi a esposa de Macunaíma? O professor Devai pergunta, ele fala, Macunupá. Então ele conta, né, como esse clã que, na verdade, né, a gente vai percebendo que Macunaíma não apenas é, né, o grande herói, como ele também tem essa face feminina, essa irmã gêmea, que é Macunupá. E a partir disso, eles criam um grande clã, que é da onde descende, né, o povo Macuxi, que é o povo ao qual eu também faço parte, né? E dele também, né, vai nascer o Staurepã, como o seu Clemente Flores, né, da história de Macunaíma, que eu apresentei há pouco, Zacauai, o Patamona, enfim, né, vários outros povos aí. E aí, né, fazendo esse mapa, também, né, o seu Dilmo de Lima também vai falar essa mesma coisa, e uma outra pessoa, que é o seu Terêncio Silva, também um grande líder, né, ajudou a fundar o Conselho Indígena aqui de Roraima, né, muito articulado. Ele vai contar uma outra história que também me chamou muita atenção, e eu acabei nem colocando aqui, né, mas ele vai falar também que, na verdade, Macunaíma e Macunupá, na verdade, nascem de um balde, né, na qual um homem primordial acaba ejaculando lá dentro e nascem essas duas crianças, né, que se tornam aí depois, né, os que vão dar origem ao povo, né, aos povos, em especial o povo Mapuche, né. Então, eu acho isso muito bacana.
E o outro, né, é que o Sol, né, ajudou um homem que morava muito sozinho a criar, de uma árvore de Samaúma, 2 mulheres. Só que ele entalhou, né, da madeira, só que essas 2 mulheres simplesmente não tinham as vaginas, né, no início. Então, o Sol orienta esse homem a dizer para as mulheres alimentarem 2 pássaros de rabos muito longos entre as pernas. E é a partir daí, né, desses pássaros alimentados entre as pernas, que nasce a vagina das mulheres, que logo em seguida são engravidadas também por esse homem e com a ajuda do Sol, né? Então, a Georgina Sarmento, que é essa artista visual aí que vocês estão conhecendo, né, ela vai também dar origem, né, vai dar forma para essa mulher a partir de bordado e desenho, né, vocês estão vendo essa imagem aí, são bordados, né, bordado e desenho. A copa d'árvore é toda feita de bordado, de linha, né, a gente acha que bordado só é uma coisa das vovozinhas, né, de antigamente, mas não, ainda é uma prática, né, que é uma arte visual que está, enfim, né, ainda existe e ainda dá essa forma para essas expressões, né, como vocês estão vendo aí. E essa é a forma que ela deu para essa narrativa, né, e para um poema também que conta, né, como é que surge o povo e como é que surge a mulher, como é que surge, né, o órgão feminino, né, a partir dessas histórias, né. E essa relação, principalmente, né, que os povos indígenas, em especial o Macuxi, têm, né, com a sua origem, né, quer dizer, como vocês viram, né, é um povo que surge da árvore, que surge do sol, né, em outras narrativas, né, a mãe de Macunaíma vai surgir do barro, né, então é esse povo que ainda mantém essa relação, né, de origem mesmo, né, com esses elementos da natureza, ou seja, né, essa ideia entre gente e natureza, né, essa oposição não existe, né, na verdade, nós somos ela também, né, então eu acho isso muito bonito, né. Essa aqui é também um bordado da Georgina, né, para irmã de Macunaímã, né, como é que ela vê, né, a partir dessa linguagem artística, né, essa Macunaíma e Macunupá. Ou seja, vejam aí, né, a história que começa ali na oralidade vai se transformando até chegar no bordado. Né? E eu acho isso muito fantástico, né, porque a literatura, né, as histórias, né, a ficção permitem ainda que a gente consiga, né, e nisso eu estou falando das mulheres, né, restabelecer um certo protagonismo, né, e dizer que a gente pode ocupar outros espaços para além, né, desse que a gente tem visto com mais frequência nas grandes, né, nos grandes meios de comunicação, que é, como, por exemplo, esse que vocês estão vendo agora, né, que é o da violência, que é né, enfim, de ser vítimas, né, dessa visão, né, que diz que a mulher tem que ocupar esse lugar aí, né, de vítima apenas, de violência, né. Então, aqui é muito frequente, né, casos como esse que rodou ano passado, né, em que dizem que, por exemplo, uma menina Yanomami, né, de 12 anos, tinha sido morta, né, após sucessivos estupros, né, por parte de garimpeiros, né, e que, por ser de uma região que é mais isolada da capital, né, mais distante, fica mais difícil, né, tanto o socorro, né, quanto mesmo a luta, né, pela justiça, em nome dessas vítimas. Então, isso aqui é ainda o dia a dia, né? Então, a gente vê, né, que essas meninas, essas mulheres, na realidade, apesar de, né, essas histórias contarem de como elas também são importantes para o surgimento do povo,
né, e para essa conexão que a gente ainda tem com a natureza, ainda sofremos de violências terríveis como essa, né, e outras violências como essa por aqui, essa, por exemplo, né, dentro de um outro projeto que também foi coordenado pelo Dever Fiorotti, né, que ouvia agora os garimpeiros, né, ele registrou uma história como essa daqui, né, que um garimpeiro estava narrando como conheceu outro garimpeiro vindo do Mato Grosso, né, depois de cometer uma série de atrocidades por lá, né. E aí esse garimpeiro vai dizer o seguinte: olha, esse outro garimpeiro disse que um dia um desses índios que eles contrataram, né, ficaram muitos dias por dentro do mato e o índio localizou a aldeia de um grupo que era inimigo, né? E eles eram 20 homens, tudo bem armado. Aí cercaram a aldeia, quase de noite, cercaram a aldeia deles para atacar de manhã cedinho, né? Aí diz que ele estava de manhã cedinho, cercado, mesmo a aldeia, bem cercado, tudo armado até os dentes. Quando o dia foi clareando, ele diz que saiu uma mulher lá de dentro, de um barraco deles, saiu fora, assim, né, do mato. Aí levantou outro índio, aí eles deram sinal para atacar. Era para atacar. Diz que atacaram lá, mataram índio de tudo quanto é jeito. E ainda conseguiu fugir índio, mas mataram muitos. Ele diz que quando terminou tudo, eles queimavam tudo, tocavam fogo em tudo que podiam. Ele entrou dentro de um barraco daqueles, não sei como era o negócio lá dos índios, né? Um barracão daqueles que eles entram lá. Tinha um cesto, assim, um balaio. Ele me contando. Ele me contou bem assim: rapaz, quando eu vi um balaio daquele, mexeu assim. Que ele levantou assim, tinha uma menininha de uns 6 anos, 5, 6 anos. Aí ele disse: rapaz, a menininha parecia gente. Pois ela chegou aqui, chegou na minha frente assim, ela se ajoelhou e botou as mãozinhas assim, ó, para mim. Ele disse: parecia gente, né? Ele falou. E aí, logo em seguida, ele narra o que aconteceu, né? Que esse garimpeiro estava armado com um facão e simplesmente golpeou a menininha, né, no meio. Ou seja, ele matou ela, né, a golpe de facão. Né, e ele conta assim, né? E ele vai narrando, né, que ele conta isso assim naturalmente, porque ele não acha que, indígena não era gente, e dois, muito menos, né, aquela garota, a menina, né. E outras histórias, né, em que envolvem, por exemplo, o que aqui em Roraima era muito comum, um procedimento chamado compadrio, né. O que era esse compadrio? Com a colonização chega a religião cristã, né, em especial a católica, que diz que para que aquelas pessoas tivessem a salvação, elas tinham que se batizar, né. E para batizar, você tem que ter padrinho, você tem que ter padre. E o que acontecia, né? Os indígenas acabavam, né, não entendiam muito bem daquilo, acabavam dando as crianças para fazendeiros, em especial, né, apadrinharem seus filhos em troca da salvação, em troca de, né, melhores condições de vida, ou às vezes nem isso. Esse é o caso de uma menina, né, a dona Regina Silva, moradora, né, também da terra indígena São Marcos. Ela disse que ela morava numa comunidade em que um fazendeiro, quando uma menininha tinha uns 10 anos de idade, né, pegou para criar, entre várias aspas, uma garotinha dentro da casa dela, e quando ela estava com volta de 15 anos de idade, ele acabou tomando ela como amante. E a mãe não, desculpa, a esposa dele descobre isso, e revoltada, né, começa a dizer para mandar a menina embora, e ele manda ela para o Rio de Janeiro, essa menina, né, e ela não quer mais aquilo para a vida dela, ela volta para a comunidade de origem dela, e diz que não quer mais aquilo, que não quer mais ficar com aquele fazendeiro, que ela vai voltar para casa e vai ficar com a família. Só que ela foge, né, para tentar, sabe,
né, fugir das investidas do fazendeiro, ela vai para uma outra comunidade perto, e os familiares não dizem onde ela está, para o fazendeiro não ir atrás, né? Só que o que acontece? Né? O fazendeiro não aceita, e em retaliação à menina, né, a negativa dela, ele expulsa toda a comunidade em que ela morava, já que ficava dentro das terras dele, né, que ele chama que eram dele. Né? Então, esse é o relato da dona Regina, estou fazendo o resumo aqui, né, a gente já está chegando no nosso horário, né, para vocês verem, né, como essas mulheres, em especial as indígenas, né, acabam sendo essas vítimas, né, da colonização, dos fazendeiros, né, dessa sociedade mesmo, porque, primeiro, não enxerga como seres humanos, né, porque já é indígena, porque é mulher, né, porque está numa situação de vulnerabilidade muito grande, e não pensem, isso aqui aconteceu na década de 60, tá, assim, de 60, 70, né, em Roraima, essa narrativa da dona Regina. A da menina Yanomami é do ano passado, né? E, por incrível que pareça, para vocês verem, né, essas histórias, né, contadas por essas mulheres, por esses indígenas, elas são vivenciadas no dia a dia, né, e apesar da gente já ter, por exemplo, aqui em Roraima, já ter estatísticas como as que medem, né, a violência sofrida pelas mulheres, em especial os feminicídios e a violência doméstica, como acontece, né, com o mapa da violência, que saiu em 2015, né, reunindo alguns dados da OPAS, da OMS, né, da Flaxo, né, que é a faculdade a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, né, que fazem né, essa união, essa cooperação para, né, mapear essa violência aqui no Brasil, e que vão apontar que Roraima, da onde eu estou falando aqui, né, ocupa os primeiros lugares, né, em violência contra a mulher do país, ainda hoje, embora seja 2015, né, 2023, e saiu ano passado também o relatório do Observatório contra a Violência, né, da violência contra as mulheres no Brasil, Roraima ainda está lá né, nas cabeças, nos rankings, né, ocupando lá, né, os primeiros lugares. E aí, esse de 2015, isso aqui é uma tabela, né, de homicídios de mulheres negras. Eu recortei para vocês darem uma olhada, por quê? Roraima ainda tem uma população expressivamente indígena, né, e de mulheres indígenas, de presença indígena, né, mas, por incrível que pareça, né, vejam só, né, como é que vai variando a estatística, porque, né, apesar disso, as mulheres indígenas em Roraima, elas vão sendo calculadas como negras, ou seja, elas acabam sofrendo uma segunda invisibilização, né, então elas são contabilizadas como negras. Então a gente não tem ainda, né, nem estatísticas, né, de dados e de instituições científicas, né, enfim, dados muito mais próximos do que é a realidade aqui em Roraima, porque, né, a gente ainda tem essa outra invisibilização, né, enfim. Apesar disso, né, a gente tem, né, conquistado cada vez mais espaços, né, como, por exemplo, né, a Joênia Wapichana, que é daqui de Roraima, primeira deputada federal do Brasil indígena, e que foi escolhida atualmente, né, pelo governo Lula como presidenta da FUNAI, a primeira presidente indígena da Fundação Nacional, né, dos povos indígenas, a FUNAI. Ela é daqui de Roraima, ela é a primeira presidenta. A gente vai ter, né, Sônia Guajajara, não é de Roraima, mas é a primeira, né, mulher a ocupar o primeiro Ministério dos Povos Indígenas também, né, inaugurado pelo governo Lula. É uma mulher, né, e recentemente a gente teve, né, um prêmio
que foi, acho que é de Pernambuco, se eu não me engano, em homenagem à vovó Bernardina, né, que já foi reconhecida, inclusive, pelo Ministério da Cultura. Essa aí é a vovó Bernardina, uma grande mestra cantora, né, aqui de Roraima, que lançou, antes do seu encantamento, né, infelizmente, pela Covid-19 e pelo desgoverno, né, Bolsonaro, ela faleceu em virtude da Covid, né, mas antes disso também conseguiu, né, ser publicada nesse livro chamado Cantos e Encantos, Meriná Eremum, né, lançado pela Way Editora também. Então, né, temos aí, né, essa presença dessas mulheres ainda hoje, né, no panorama político, histórico, social, artístico. Enfim, bom, e aí encerrando, né, essa fala aqui de hoje, né, eu acho que é importante a gente fazer esses questionamentos, né, o que significa história, o que significa educação, o que significa literatura, principalmente para esses povos, né, que veem, né, o mundo de uma forma diferente, né, porque essas histórias, né, muito mais do que contar, né, uma história para, enfim, para criança, uma história para entretenimento, elas contam muito mais, inclusive, do que essas narrativas chamadas de oficiais, essa história oficial registra, em especial dos povos indígenas, né, e que ainda está na memória dessas mulheres, desses povos, que ainda está circulando, ainda está vivo, mas que a gente precisa prestar atenção, né, precisa parar para ouvir essas pessoas, ter essa escuta sensível, para saber um pouco mais da nossa própria história, né, e que, apesar de toda essa violência, de toda a morte, de toda a exploração, discriminação, né, imposta aos povos indígenas, né, em especial às mulheres, elas continuam, né, a ocupar vários espaços e devem ocupar cada vez mais espaços, né, tanto na política, nas artes, na ciência, na educação, na literatura e principalmente no reencantamento do mundo, né, em dizer para o mundo que existem outras formas, né, de viver e outras formas de encarar o mundo, a arte, né, a literatura, a história. E por fim, né, essas mulheres que não só, né, alimentando, né, as gerações com seu próprio leite, né, com seu próprio alimento. Além disso, né, elas também alimentam a história com a sua luta, né, indo para frente ali dos movimentos políticos, né, e, em especial, alimentando de afeto essas novas gerações que estão vindo, né, e com isso, né, alimentando com esse afeto, com esse, né, o próprio leite que é materno, né, com o seu próprio alimento, elas também estão alimentando, né, a coletividade, né, e a ideia de que sem coletividade também não terá continuidade, em especial do ser humano aqui sobre essa terra, né. Então é isso, né, o que eu queria apresentar um pouco para vocês, né, sobre, em especial, as Warixã, Zamã, as mulheres indígenas, né, e de como elas vêm aparecendo, né, não só nas histórias chamadas de ficcionais, mas de como elas próprias vão fazendo, vão tecendo, né, vão bordando, vão cantando essa história que a gente está vivendo agora, essa história contemporânea, resistindo e reencantando o mundo também, né. Bom, e é isso, gente, né? Muito obrigada, né? Tem que ir em Makushimaimu. Enfim, aí a gente está aí para a gente conversar, né? Saber um pouco mais do que vocês acham, né? Se tem perguntas. Eu vou interromper aqui, tá, gente, o compartilhamento. E aí a gente bate um papo. Muito obrigada. Nossa, é muito conhecimento. Nós estamos aqui no norte do Brasil, mas cada estado é um país, né?
Então, assim, a dimensão do nosso país é continental. Então, cada estado em que nós estamos, ele se torna um país, ele é um país. Nós temos quilombolas, ribeirinhos, indígenas, imigrantes aqui mesmo em Rondônia que vêm do sul, do sudeste, do norte. Nós não conseguimos ainda conhecer tudo, né? Então, a senhora trouxe assim, uma visão de Roraima, Roraima, né? A pronúncia é diferente, que com certeza enriqueceu muito o pouco conhecimento que nós temos, né, sobre o nosso próprio norte. E a senhora é a nossa primeira palestrante indígena, né? Olha que honra. Me dei conta disso agora, né? Porque nós estamos aqui nessa correria, assim, de repente, calma, eu falei, espera, é a nossa terceira edição do evento e é a nossa primeira palestrante indígena. Então, é muito emocionante para nós, né? Até a Fernanda estava comentando, olha, que legal, nós estamos conseguindo dar espaço, né? Nós temos aqui o curso de Educação do Campo, onde já tem muitos alunos indígenas, e na cidade vizinha aqui de Paraná, temos o curso de Educação Intercultural, né? E aí, a totalidade dos alunos é indígena. Mas no mestrado, apesar de a gente ter, né, acesso e tudo mais, nós ainda não temos, né? Nossos primeiros estudantes indígenas estão concluindo as graduações. Nesse mestrado ainda não temos alunos indígenas, nós temos muitos mestres e até doutores aqui de algumas etnias que não fizeram mestrado aqui. Perdemos muito também com a pandemia, né? Perdemos os sábios, perdemos pajés, né? Perdemos muitos jovens mestres. Então, assim, a pandemia, de fato, ela atacou uma construção que vinha sendo feita há muitos anos, né? E que não tem como repor, vão ser mais alguns anos até levar novos professores indígenas a concluir a graduação, concluir o mestrado e retornar às escolas indígenas. E aí, todo um processo que nem foi começado ainda, que é, eles vêm para as escolas não indígenas, eles aprendem a língua que não é deles, assim como eu disse, eu não sei ler o título da sua palestra, porque eu não conheço essa língua, né? Então, eu não vou me arriscar a pronunciar, eu não conheço, eu nunca vi, eu não fui alfabetizada sequer nela, né? Não é como nós temos nas nossas escolas um pouco de inglês, um pouco de espanhol, mas as línguas indígenas a gente não tem nada, a gente não sabe dizer bom dia. Já temos agora na educação a inserção da língua de Libras, né? Então, a gente está aprendendo, tem algumas disciplinas para a gente minimamente saber se comunicar. Mas nós não temos nenhuma língua indígena ainda, nem alfabetização, nem nada, nem para dizer bom dia, como você está, né? Meu nome é. Não temos, porque nós não temos essa visão de que vamos precisar, né, comunicar na língua que não é o português. Então, esses alunos indígenas vêm para as nossas escolas, fazem todo o esforço de se comunicar em português, que não é fácil, apresentam trabalhos, né, em português, se formam, vão para o mestrado, e aí depois, quando eles regressam como professores para suas aldeias, eles têm que fazer toda uma ressignificação, uma reconstrução para lidar com o conhecimento que nós demos e pegar todos os conhecimentos tradicionais, traduzir e começar, então, a construir a educação indígena, né? Nós estamos aqui observando alguns caminhos, alguns passos de uma construção da universidade indígena, totalmente indígena, a partir dos estudantes, dos povos indígenas, né? Nós não temos ainda na América do Sul nenhuma. Então, a partir do modelo de auto-organização, né, proposto pela professora, agora daqui a pouco aparece o nome dela, eu estou na idade de ter os brancos de nome, né, mas ela esteve conosco aqui em 2015, Marilice Quilice Gonzalez. Ela é a organizadora desse conceito, né, trabalha muito com esse conceito da auto-organização, e vai ter que ser através dessa auto-organização para a construção da universidade propriamente indígena. É que nós não conseguimos, assim, não é natural, não faz parte, né, do nosso dia a dia imaginar o que é uma universidade indígena, né? Povos indígenas com a sua universidade,
Aí você tem lá a matemática, né? Nós temos matemática. Vai ter lá matemática Makushi, a matemática, né, Inuit, por exemplo. O Inuit é um povo que já tem a sua faculdade, né? Tem todos os professores, a língua, a filosofia Inuit, a filosofia Makushi, a filosofia Yanomami, que os povos indígenas, eles já possuem todos os conhecimentos que nós temos, a filosofia, a língua, a música, a arquitetura, a culinária, a matemática, a geometria, a química, a física, a medicina, eles já possuem. Tudo, a literatura, né? Não está estruturado da forma como nós conhecemos, né? Esse é o nível 1, nível 2, nível 3 desse conhecimento. Sim. E a forma de construção do conhecimento tradicional é diferente. E é uma coisa que eu tenho trabalhado, né? O meu campo é mais da literatura, da arte, né? Existe um pensamento que diz assim, não, mas os povos indígenas são ágrafos, são da oralidade. E aí você começa a conversar com os mais velhos, eles vão dizer, olha, peraí, não é bem assim. Aqui a gente tem um sítio chamado de sítio arqueológico, chamado Pedra Pintada, né, em que os mais velhos dizem, olha, mas ali, vocês estão vendo aqui o que chamam de desenho? Aquilo não é um desenho, aquilo é a letra de Macunaíma. Ou seja, né, não existe essa coisa, é um preconceito, né, dizer que os povos indígenas são povos ágrafos, que não tem escrita, né, talvez não tenha o mesmo sistema, né, como é a letra alfabética, né, que a gente agora está falando, né, primeiro da língua, né, a língua que a gente está falando agora, ou o sistema, né, de letra alfabética em que a gente escreve, né, mas já existem outros registros, em especial, né, os que chegam para a gente, né, por exemplo, mais, né, são os de Mesoamérica, o Abya Yala, né, ali México, América Central, né, que ainda tinham seus próprios formatos de livro, né, às vezes era em formato de sanfona, às vezes eram uns pedaços de pano, né, e que tinham seus registros, né, que eram metade desenho, metade fonético fonológico também, né, só que o que a gente ainda está encaminhando, né, está engatinhando ainda, né, com relação aos povos indígenas, né, então às vezes esse movimento de olhar para o lado, às vezes é muito mais difícil, né, do que de olhar para frente, né, sempre tem a ideia de olhar para frente, mas a gente esquece de olhar para o lado, né. É que o povo não indígena, na verdade, é que tem essa necessidade de aprender, de ler, de saber como é a língua indígena. Então, todo esse esforço do povo indígena, né, através dos cientistas, né, nos ajudando, então, a ver como é a grafia da letra, da palavra, para que nós possamos aprender a falar a língua indígena. Então, assim, mas é uma necessidade que não é do indígena, né? Porque ele aprende a falar português e se comunica conosco. Nós é que não conseguimos entender, aprender o que eles sabem, né? Então, nós precisamos dessa grafia, dessa fonética, né, do indígena. Mas nós fizemos um exercício muito interessante numa aldeia, com vários anciões, e nós estávamos perguntando sobre como seria essa estrutura, né, se colocássemos a nossa estrutura de universidade, né? Nós temos, então, os nossos alunos de creche, do pré, do Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado. E fomos explicando, então, o que é um aluno de ensino fundamental 1, fundamental 2, o que se espera que ele saiba, o que ele é capaz de fazer, até onde o universo dele está expandido. E nós fomos, então, fazendo isso e vendo eles indicando, dentro dos saberes e desse conhecimento e dessa capacidade, né, quais eram os mestres que eles tinham, quais eram os especialistas e quais eram os doutores, né? Muito interessante eles próprios se reconhecendo. Ele é um doutor. E, inclusive, em qual saber, né? Em qual conhecimento, né? No artesanato, na arquitetura, na produção de
de alguma coisa, né? Então, foi bastante interessante. Sim. Nós encontramos os doutores em filosofia, encontramos os doutores em matemática, em geografia também, em astronomia, em várias disciplinas, né? Que hoje nós não encontramos facilmente na nossa comunidade. Nós não conseguimos encontrar, né? As pessoas que nós sabemos, elas têm um conhecimento realmente muito nivelado por baixo, mas os indígenas não. Eles ainda conseguem identificar entre eles quem são, de fato, pessoas que têm muito conhecimento sobre uma questão e é que ainda são importantes para a comunidade, conseguem transmitir. Eu penso que não vai ser nada fácil, mas há possibilidade, sim, com essas novas aberturas, né? E a gente venha a conhecer ainda, na nossa geração, uma universidade indígena, né? Na América Eu também Latina, tenho, né? tenho essa esperança, né? A gente aqui tem, acho que a Joia tinha acho que a Flávia tinha uma pergunta, né, Flávia? Você está aí? Mas aqui em Roraima, a gente tem o ICIQUIRã, né, que é o Instituto de Formação Superior Indígena, mas ele é intercultural ainda, né? Mas eu espero também chegar um dia a ver professores, corpo docente, alunos, né, todos indígenas. Pode falar, Flávia. Acho que não. Eu coloquei aqui no chat, alguém tem alguma colocação para a professora, alguma pergunta? Professora, nós estamos adotando um sistema de colocar todos os artigos, links, tudo que a senhora tiver à disposição, nós colocamos na nossa página junto com a sua palestra. Assim, quem ouvir a sua Que palestra e legal. aprofundar os conhecimentos, vai encontrar na nossa página e vai encontrar também no YouTube. Então, depois, se a senhora tiver links, artigos, tudo, nós colocamos tudo à disposição. Porque, Que maravilha. como é um encontro assim, né, de conhecimento, de ensino, ficam muitas perguntas, né? E tem muita gente querendo pesquisar, querendo saber, depois então vai aprofundar, vai dialogar. Se a senhora quiser deixar o e-mail também para contato. Com certeza, eu vou deixar assim aqui no chat, aproveitar agora. E eu queria também. Certinho, professora Sônia, porque eu acho que uma das questões, quando a gente encontra uma palestrante, né, sobre a temática indígena, mas uma palestrante indígena, eu acho que o pessoal está mais quietinho, que dá medo de perguntar e de parecer que a pergunta não é importante, né? Parece que a gente vira criança, né? Será que eu pergunto isso? Não é? Eu acho que tem muita gente que podem perguntar, fiquem à vontade. A gente faz parte, claro. Aproveitem. Né? Claro, faça. Eu queria falar um poema, então, né, em homenagem. Além de tudo, também eu sou poeta, né? Eu acho que assim, né? Quando a gente, principalmente os indígenas, não tem muito essa divisão, né, entre artista, entre cientista. Eu acho que a gente tem essa possibilidade assim de ser várias coisas, né? E eu tenho um poema que eu fiz, né, desse livro, eu vou até projetar aqui para vocês, chamado justamente O Examã, Mulheres que Fazem Sol, em parceria com a Georgina Sarmento, que é a minha artista visual agora favorita. A gente tinha um artista indígena chamado Jaideris Bel, que era muito, muito importante para os povos indígenas no campo das artes visuais e que, infelizmente, também acabou se encantando, né? Ele, no ano de 2021, né, ele faleceu muito precocemente, mas ele liderou a primeira Bienal que reuniu muitos indígenas, acho que 74 indígenas, artistas indígenas nessa Bienal, né, o que é sem precedentes na história das artes visuais, né, mas que infelizmente acabou, né, se encantando. E a Georgina, né, então já é uma dessas, né, indígenas que vem nesse rastro dele, né, aberto por ele, e que ajudou, né, que me ajudou a ilustrar com bordados, né, isso que eu estava falando, que é lindo, né, bordados, esses poemas, e esse aqui é em especial para as mulheres indígenas, mas eu acho que para todas as mulheres, né,
as mulheres, né, eu sei que tem muitas aí que têm filho e que só teve a oportunidade de estudar agora, então, né, essa é a minha homenagem a elas que estão lutando aí, né, eu acho que, de uma certa maneira, por um mundo melhor, né, um pouco mais justo. E diz o seguinte, né, nós, mulheres invisíveis, aprendemos pela casa a linguagem dos cômodos, apertando entre os dentes nosso silêncio de sangue, empurrado pelos quartos como os filhos que teremos e que nos odiarão pelo espelho. Mas, ainda assim, o espelho virá. Nós, mulheres domésticas, desaprendemos do nosso antigo nome, que antes dizia bicho, rio, sol, beija-flor, para vir água de batismo, catequese, castigo, rima qualquer entre o som e o desprezo, que não grita mais a palavra Deus. Mas, ainda assim dito, e muito bendito. Nós, mulheres silenciosas, muito menos parecidas com as outras, vivas ou mortas, guardamos entre as pedras os ossos dos homens que jamais nos predisseram. Assim como a eles, só nos restam cantigas rupestres incrustadas nos erros de não ir, mas que ainda assim iremos. E não se enganem, toda aquela que faz silêncio guarda o intocável. Assim, permanecemos tecendo a vida, como a fibra de um ornamento, uma língua de fumaça que só diz palavras de cura, afiando a lâmina pela terra em luta. Nós, mulheres infinitas. Então, para fechar a nossa fala e a noite de vocês, ofereço esse poema, né, que é uma homenagem às mulheres, em especial às mulheres indígenas. Que lindo, Sônia. Por favor, nos autoriza a publicar esse poema no nosso site. Claro, com muita honra, com muita alegria. Que poema lindo, nossa, que emocionante. Nossa, eu me vi, eu não sou indígena, mas realmente nós mulheres temos muito disso. Eu acho que todas as meninas estão aqui, né? Umas estão com os filhos ao lado ali, vigiando, a panela do fogão para o almoço de amanhã, as atividades da sala de aula e as mil tarefas que nós fazemos, e ainda assim, aqui juntas, né? Buscando construir sonhos que são nossos e que são coletivos. O que nós fazemos na educação não é para nós, né? É para gerações que virão, que nós nem vamos chegar a conhecer. Mas a nossa alegria está nessa, né? Em servir aquelas pessoas que nós nem conhecemos. Então, isso é um encantamento, Kátia, isso é um encantamento. É a gente atravessar as vidas das pessoas, os corações, e chegar em outros tempos sendo útil, né? Sendo, né, acalentando e trabalhando para a sociedade. É isso. É uma alegria infinita te conhecer e com certeza vamos te convidar para estar presente conosco em outras atividades, né? E quem sabe, se for possível, até presencialmente, com mais tempo, né? Com certeza, estou sempre à disposição. Olha, acho que a Jéssica tem uma pergunta. A Jéssica levantou a mão. Pode falar, Jéssica. Sim, professora, boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Parabéns pela palestra, maravilhoso te ouvir, conhecer um pouco da cultura também indígena, um pouco da cultura macuxi, isso é muito importante para a nossa formação, né, nossa continuidade da formação acadêmica. Professora, coincidentemente, ontem estava procurando no Google Maps a localização da aldeia Macuxi, e não tive sucesso. Percebi que há uma grande influência pelo nome, né, pela força da cultura do povo indígena em Roraima. Consegui localizar vários comércios, hotéis, supermercados, inúmeros com o nome, né, do povo, mas a localização certinho da aldeia eu não consegui. A senhora pode me ajudar? Claro, deixa eu te falar. Então, a gente tem aqui as terras indígenas, né? São as terras indígenas, uma das maiores são umas que eu apontei hoje, né? Que é a terra indígena Raposa Serra do Sol,
e a terra indígena São Marcos, né, que a gente fez, né, o projeto quando o Piá andou, né, entrevistando esses indígenas, né? Então a gente tem essas terras indígenas que concentram a maior parte, né, das comunidades, né? Dentro tem a terra indígena homologada e dentro da terra indígena tem várias comunidades, né? Em outras regiões chamam de aldeia, aqui a gente chama de comunidade. Por quê? O sistema de aldeamento aqui em Roraima foi muito violento, né? Eles confinavam mesmo, aprisionavam indígenas, né, de dentro do território, os colonizadores, em especial os portugueses, né? Caçavam, enfim, aliciavam esses indígenas, traziam para perto da beira do rio, e confinavam eles naquela região ali, para eles não fugirem, e para os espanhóis também não colonizarem. E aí exploravam, né, faziam mesmo, era uma escravização. Então, por isso a gente utiliza mais a palavra comunidade, né. Então, a gente tem essas terras indígenas e muitas outras, né, terras indígenas aqui dentro do estado, né. É um dos estados que mais tem terras indígenas, né? Mas você acha, né, no mapa do ISA, do Instituto Socioambiental, tá? As terras indígenas que compõem o estado de Roraima, certo? E aí você vai achar Raposa Serra do Sol, terra indígena Waiwai, a terra indígena Yanomami, né? Essa Raposa Serra do Sol e São Marcos, né? E lá dentro várias comunidades, né? Mas é isso, né? Muitas pessoas utilizam, né, como você falou, o nome de comércio, nome de rua, né? Mas o preconceito ainda é muito grande, né? Todo mundo quer meio que ser macuxi, ou botar o nome de macuxi no comércio, né? Mas poucos querem adotar a identidade indígena, porque ainda hoje a ideia que se tem sobre o indígena é muito negativa, né? Então, mas é isso. Obrigada pela pergunta. Eu que agradeço, professora. Eu acredito que eu não consegui localizar pelo fato de pesquisar aldeia Macuxi. Realmente não está aparecendo para mim. Mas eu vou estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais. Ainda é muito novo. Eu acabo não conseguindo dialogar um pouco mais por falta de conhecimento da cultura mesmo, né? Mas eu agradeço. Foi uma noite maravilhosa te ouvir. Parabéns. Eu que agradeço, gente. Pois sim, sem dúvida a gente vai convidar de novo a professora Sônia, né? Até porque o professor Éder informou que acabou de chegar. Inclusive, queria deixar registrado, né, que a presença do Éder, né, e agradecer também, né, pelo convite e a oportunidade aqui, né, de vocês, estar aqui hoje. Foi uma ponte muito bacana que o professor Éder fez. Eu conheci o professor Éder em Lisboa, e na época ele estava estudando lá, e eu tinha uma pesquisa, ele falou que leu todos os meus artigos. Eu falei, uau, alguém leu, que bom. E aí, no mês passado, eu estava em Cuiabá, às 2 da manhã, numa dessas que os aviões somem, você fica no meio do caminho, e eu olhei para o lado, assim, né? Mais uma pessoa estava no meio do caminho, no meio do nada, aeroporto totalmente vazio, né? De repente ele falou assim, você é a Técio? Eu falei, sou. E aí ele se apresentou, porque, né, são mais de 10 anos, assim, bem mais, uns 15 anos que a gente não se via. E aí foi muito legal que a gente se reencontrou, e ele também está aqui em Rondônia agora, né? Então, nos encontramos, e aí ele fez essa ponte que apresentou. Então, assim, é muito legal, porque às vezes no meio de um caminho, às 2 da manhã, você está muito cansada, e vale a pena respirar e deixar o universo trabalhar sem estresse, né? Cada coisa acontece por um motivo e coisas boas acontecem. Então, reencontrei com o professor Éder assim, e ele fez essa ponte contigo, que foi um presente, foi muito emocionante te ouvir, ver a tua pesquisa, saber um pouco sobre as mulheres, né, indígenas, e vamos querer mais, professora, com certeza, porque nós ainda não tivemos nem a falar sobre a possibilidade de como funciona o ensino de ciências através dessas mulheres. Nós temos muitas coisas para conversar, para dialogar, né? E vamos, então, estar estendendo esses convites para ti. E nos sigam, nos acompanhem através do site, e a palestra do professor Éder vai ficar remarcada
para um outro dia, provavelmente em outubro, né? A gente faz um horário um pouco mais cedo para todo mundo pegar o pique, tá bem? Que maravilha. Olha o professor Éder entrando. Olá, boa noite, professor Éder. Estão me ouvindo? Com certeza. Sim. Ai, ai. Eu vim só para as palavras finais, né? Boa noite. Boa noite. Ai, Estava ai. agradecendo aqui de ter te reencontrado no meio do caminho em Cuiabá, né? E trouxe esse presente lindo para a gente, que é a professora Sônia, e foi emocionante, assim. Eu me senti renovada, apesar de ser quase 11 horas da noite, eu me senti totalmente renovada com o poema dela, estou vibrando, cheia de energia. Que Ela ótimo, deu um que poema ótimo. maravilhoso para a gente e trouxe muita coisa importante. Fico feliz, fico feliz. Já que vocês estão encerrando, tá todo mundo cansado, né? Eu também estou, acabei de chegar. Nossa. Bom, vocês sabem como é a gente que mora aqui na região norte, como são as viagens, né? É avião que muitas vezes você se encontra, né, Kátia? É umas coisas doidas, mas enfim. Mas, com certeza, a professora Sony deu conta do recado, como você já bem disse. Então, assim, é só agradecer, pedir desculpas primeiro por não ter conseguido participar, não ter conseguido me fazer presente, né? Já tinha até combinado com a professora que eu faria uma parte introdutória justamente para ela vir depois né? Mas, enfim, com certeza ocorrerão outros momentos. Agradecer também a toda a equipe do Ensina, a coordenadora, Kátia, muito obrigado, né? Por essas andanças da vida, a gente se encontrar acho, quase 20 anos depois, no aeroporto em Cuiabá. Agradecer o convite que você me fez e depois agradecer também o convite, a professora Sonia aceitar o convite que eu fiz a ela, tá? Então, é isso. Todo mundo está cansado, vocês estão, eu também estou, então, assim, não vou falar muito não, mas é só agradecer Nós mesmo no vamos fundo do marcar um coração. momento em outubro e vamos colocar bem grande no site, assim, todo mundo que está aqui, quem não esteve aqui essa noite, vai poder vir e vamos ouvir de novo e com muitas outras coisas que a gente tem para trocar. E Ótimo. descansa, Éder, descansa, que quinta-feira você tem muita coisa para fazer em Vilhena, né? O Éder participa conosco nas atividades presenciais de Vilhena. Isso. Descansa, que quinta-feira vai ser um dia cheio e com muitos estudantes, cerca de 800 estudantes chegando no teu campus aí. Tá bom, obrigado. Professora, quem sabe que ano que vem conseguimos a senhora por aqui? Vai ser uma alegria, né? Para mim já é uma alegria falar aqui com vocês, estar aí com vocês, então, para mim vai ser ainda maior. A gente vai dar um jeitinho, né? A gente aqui dá sempre um jeitinho, né, meninas? Todas elas aqui dando muitos jeitinhos hoje. Todo mundo vai trabalhar ainda mais algumas horas hoje, com certeza, cortando, colando, montando, né? Mas é o que faz a gente feliz, né? Gente, olha, muito obrigada pela presença, muito obrigada pelo apoio, muito obrigada por abraçar o Ensina, obrigada por construir esse programa. São os nossos discentes e os nossos egressos que constroem esse programa. E começamos em 2017 e já temos 48 egressos, 48 dissertações extremamente lindas, maravilhosas, citadas na Europa, utilizadas em secretarias de educação, algumas já virando livro. Então, assim, parabéns, porque vocês são lindas. A maioria ainda dos nossos mestrandos são mulheres, né? Isso também deixa a gente um pouquinho feliz, né? Claro, os meninos são muito bem-vindos. Mas as meninas realmente estão dando um show aqui. Então, parabéns. A gente sabia que aqui tinha muita gente competente, que era necessário esse programa, e o doutorado que foi aprovado esse ano. E nós vamos também mostrar que, sim, Rondônia, o norte do Brasil, tem muita coisa boa, muita mulher cientista, muito menino cientista também, e a gente vai encontrá-los um a um, tirar eles de onde eles estiverem, nas escolas de ensino médio, nas escolas da zona rural, e dar luz, né, dar voz, e deixá-los voar.
que é só isso que eles precisam, um espaço, uma oportunidade para que possam voar, que eles são capazes, são competentes. E a nossa função é só essa, sinalizar o caminho, abrir a porta, e depois podemos partir em paz, que a nossa missão está concluída, né? E as próximas gerações continuam. Obrigada a todos vocês. Dou a palavra à professora Soni para os seus agradecimentos finais, despedidas. Não só agradecer, né, aqueles que já ancestralizaram, que queiram ou não, eles que também, né, começaram o caminho lá atrás, apontaram para a gente. Agradeço a vocês que ficaram até agora, que compareceram, ao convite, a oportunidade de estar aqui, e sempre agradecer nessa escuta sensível, porque, como eu falei, né, desde muito antes de 1500, a gente está cantando, contando palavras de cura, né, contando histórias, mas sem uma escuta sensível, né, sem essa mão estendida, né, a gente não vai conseguir, né, abrir mais caminhos, né. Então, é muito importante isso, por isso eu sempre agradeço as oportunidades, né, e, né, sempre falando isso, que é essa mão estendida, essa coletividade que vai, né, garantir a nossa continuidade na academia, com um ensino e uma educação cada vez mais igualitárias, né, que alcance a todos e principalmente, né, que lute contra essas desigualdades que são tão grandes ainda no nosso país, né, e principalmente, né, que façam com que a gente, né, a nossa vida aqui nesse planeta, né, se estenda um pouquinho mais, né, mais adiante. E é isso, gente. Obrigada. Vamos seguindo, né, resistindo e reencantando o mundo. Professor Éder, nos vemos em outubro. Obrigado por tudo. Obrigado por promover esse espaço lindo, esse momento maravilhoso. De coração. Boa noite para vocês.